Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado. Meu nome é Lazarino Barbo e hoje nós vamos falar sobre o porquê do esquecimento. Essa situação tão complexa que muitas pessoas não compreendem. Por que razão, quando eu reencarno, eu esqueço de minhas vidas passadas? Algumas pessoas consideram que seria melhor se lembrassem de tudo, se tivesse uma lembrança objetiva de todos os acontecimentos passados, para poder corrigir o seu presente e, consequentemente, o seu futuro. Mas será que isso é verdade? Será que nós teríamos condições de lembrar de tudo? Porque o objetivo de Deus ter planejado as nossas encarnações enquanto estamos na esfera dos espíritos que ainda não são evoluídos, que ainda não têm o amor como principal roteiro, como principal rumo, como principal caminho, o amor ainda está um pouco distante de nós. Então, por esta razão, Deus fez com que a natureza agisse em nós para que nós esquecêssemos de nossas lembranças passadas, para que pudéssemos então ter um novo começo. O problema é que quando nós reencarnamos, nossas famílias, as pessoas que vão conviver conosco, não só no âmbito familiar, mas também no âmbito do trabalho, da convivência social, enfim, seja onde ela se expressar, todas essas pessoas serão atraídas por nós com base nas leis da afinidade. Então nós vamos atrair para a nossa convivência as pessoas que vão conviver conosco de acordo com as leis da afinidade. Mas não só a afinidade positiva, aquela afinidade benéfica. Como que seria esta afinidade positiva e benéfica? Os amores que nós construímos durante a vida. Nesta vida, por exemplo, nós construímos muitos amores. Nós nos afinizamos a pessoas, nós servimos as pessoas, nós fomos felizes com as pessoas e criamos felicidade na vida das pessoas. Essas afinidades positivas, construtivas, benéficas, elas nos acompanham pela eternidade. Quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós também vamos conviver com essas pessoas lá. Quando nós retornarmos ao mundo físico numa próxima encarnação, nós também vamos conviver com essas pessoas aqui do nosso lado. O problema se torna mais complicado quando nós entramos na esfera das afinidades negativas. Você se lembra hoje nessa sua vida, se você tem alguma pessoa que você não conseguiu afinizar, que você até teve uma desavença, alguma pessoa que te prejudicou e você não conseguiu perdoar? Não tem? Ninguém? Então ótimo, você é um privilegiado. Você não terá problemas para resolver no futuro. Mas nós vivemos em outras vidas passadas e com menos consciência do que esta agora. Esta vida é a melhor que nós já tivemos, porque nossas consciências agora estão mais avançadas, mais evoluídas nesta vida. E no passado nós cometemos muitos males, prejudicamos muitas pessoas às vezes. E isto dá para ver aqui nesta vida como é que funciona a nossa vida. Porque pelo princípio da lei de ação e reação, cada emoção negativa, cada sofrimento, ou cada harmonia, ou cada felicidade que nós proporcionarmos aos outros, retorna para nós e se agrega em nós em forma de energia, e isto vai agir energeticamente, tanto na formação do nosso novo corpo, quanto na formação dos laços de afeto que vão ser atraídos para a nossa vida. Aí, quando essas afinidades são negativas, essas pessoas que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram e nós não conseguimos perdoar, observa isso, nós não conseguimos perdoar. Porque o antídoto definitivo contra qualquer consequência do mal praticado, seja do nosso mal praticado ou do mal praticado de outra pessoa em relação a nós, seria perdoar o outro e nos perdoar. Quando nós nos perdoamos e quando nós perdoamos as outras pessoas, nós quebramos o elo de retorno e temos a oportunidade de um novo começo. Nesta atual vida, quando nós vamos atrair pelas leis de afinidade as pessoas que vão conviver conosco, entra também os laços de afinidade negativa. Quanto mais intensa essa afinidade negativa, por conta da incapacidade de perdoar no passado, maior muitas vezes será a relação de estreitamento e aproximação das pessoas a quem nós não perdoamos, e elas vão nascer para o nosso novo convívio aqui na Terra. E essas pessoas
muitas vezes vem na figura do filho, da filha, da esposa, do marido, dos parentes e até dos vizinhos. Essas pessoas retornam para a nossa vida e elas, em muitas vezes, elas ressuscitam os antigos hábitos e nós chegamos à condição de estar num determinado momento em que reflete exatamente os momentos passados. É como se a vida repetisse situações que nós criamos no passado, retornam para nós agora, e essas situações são capazes de nos levar ao ponto exato em que nós criamos os laços de desafeto em outras vidas. É como se a história se repetisse, é como se tudo acontecesse novamente. Mas qual o objetivo disso? É que nós venhamos a acertar agora nessa vida, perdoar, reconsiderar, reconciliar, para que esta anomalia não persista, porque o universo não aceita anomalias. Forças desequilibradas não persistem no universo, elas terão que se restabelecer. Então, o porquê do esquecimento? É porque muitas vezes nós trazemos para os nossos lares, na condição de parentes muito próximos, inimigos terríveis de outras vidas. E nós precisamos restabelecer os laços de afeto. Então, nada tão perfeito quanto você trazer na condição de seu filho aquele inimigo ou inimiga terrível do passado. Aquela pessoa que agora você vai receber nos seus braços como um bebê, que na primeira infância ele demonstra carinho, afeto, você o ama, você o protege. E então, nesta perspectiva de crescimento, onde há um total recomeço, reside a possibilidade da reconciliação. Mas observa uma coisa interessante. Quando nós entramos na reencarnação, nós entramos na síndrome do iceberg. O que é síndrome do iceberg? Se você um dia for viajar lá para aquela região do extremo norte ou extremo sul, você vai, muitas vezes, pode se deparar com um iceberg. E por cima da água tem apenas 10% do volume e do peso daquele gigante que está por baixo da água. 90% do peso de um iceberg está escondido debaixo da água, mas 10% está ali e se torna visível. Por que da comparação de que quando reencarnamos o esquecimento é a síndrome do iceberg? Porque vamos comparar com o nosso inconsciente. Por baixo da água está o inconsciente. É aquilo que nós não lembramos. Mas por cima da água está uma pontinha, que esta pontinha reflete as tendências passadas, as forças vivas que estão na alma das pessoas, e elas refletem isso na forma de amar muito, de sentir-se bem na presença daquela pessoa, de ter afinidades que você tem vontade de nunca sair perto daquela pessoa. Isto quando são afinidades positivas. Mas quando há uma evidência do negativo, quando as forças destrutivas ainda estão muito fortes dentro da mente dos espíritos, seja o encarnado ou seja o desencarnado, que agora estão reencarnados ambos na condição de parentes muito próximos, aqueles 10% que fica acima do inconsciente reflete muitas vezes uma profunda desavença natural. A pessoa não tem como acertar-se, não tem possibilidade de afinidade, não tem possibilidade de que se entendam. Há um desentendimento natural, uma força que afasta, e às vezes é preciso um esforço enorme para poder evitar que isso se torne de novo uma situação quase irreversível. Porque não conseguiram se perdoar, não conseguiram se amar, não conseguiram esquecer as forças passadas. Mas aí você poderia perguntar, todas as vezes que nós trazemos alguém problemático para o nosso lar, na figura do filho, da filha, da esposa, do marido, que vem aquela pessoa problemática que não tem, muitas vezes ao longo da vida inteira, não tem possibilidade nenhuma de ter um reajuste, uma coisa benéfica, uma relação boa entre as pessoas. Todas as vezes que isso acontece é por conta de uma obrigação, porque eu prejudiquei alguém ou porque alguém me prejudicou e agora eu sou obrigado a ajudar aquela pessoa. Não, nem sempre é assim. Muitas vezes esses auxílios são por amor. Imagine você, se você tem um filho que você ensinou para ele todas as coisas certas, mas mesmo assim ele
descamba-se para as coisas erradas, só faz coisa errada. E ele decai e sofre, degrada-se e acaba num estado de sofrimento muito grande e você sofre com ele por aquilo. Você não tem uma relação obrigatória, uma relação kármica de força de ação e reação. Você não tem. Se você estiver lá no plano espiritual e está numa região boa do plano espiritual, imagine que você esteja numa cidade do plano espiritual, um lugar que tem um nível bom de felicidade, harmonia, paz. Mas você sabe que numa região de sofrimento do plano espiritual tem alguém que você ama muito. Qual seria a sua atitude? Você por acaso aceitaria passar por uma experiência de sofrimento junto com aquela pessoa? Agora você vai ajudar aquela pessoa e vai ter que conviver com ela. Você teria capacidade de ajudar aquela pessoa que você ama muito, mesmo que você não tenha uma obrigação para com ela? Isso acontece muito. São mães boníssimas, pessoas que têm um alto grau de renúncia, pais, famílias inteiras, que convivem com filhos extremamente problemáticos. Foi uma tentativa de ajudar aquelas pessoas, não pela obrigação da força kármica, mas pela lei do amor, onde o mais forte ajuda o mais fraco, o mais sábio ajuda o mais ignorante. E às vezes isso precisa muito tempo, porque a pessoa ela tem níveis de rejeição muito alto e quando isso acontece ela se afasta, ela não aceita a convivência, ela se torna agressiva, violenta e não aceita nenhum tipo de convivência. Então é preciso dar tempo, mas o passo que você deu para poder ajudar é preponderante para a recuperação desta história de ódio que agora precisa se transformar em amor. Por esta razão que nós temos as leis do esquecimento. Quando nós formos espíritos mais evoluídos, que não precisarmos mais da lei do esquecimento, nós vamos lembrar de tudo. Quando nós tivermos condições de perdoar, de desculpar as piores coisas, as piores atrocidades, os inimigos terríveis que precisam ser transformados em amigo, e você lembrando de tudo que eles fizeram com você ou de tudo que você fez com ela, aí sim nós estaremos livres das leis do esquecimento. Muito obrigado por você ter me ouvido hoje. Quero pedir que você, se gostou do vídeo, deixe aí o seu like, você inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.